Mas nós estamos dando continuidade à nossa série Guiados pela Palavra, uma série que Deus tem trago muitas verdades aqui, né, irmãos, no nosso coração nesse tempo. Não é verdade? O Felipe trouxe uma palavra na semana passada, muito pontual e muito pertinente, falando da beleza de viver o extraordinário dentro das coisas ordinárias da vida. Vivermos o extraordinário dentro das coisas do cotidiano. Isso é algo que Deus tem me falado muito nesse tempo. Muito. Contemplar o Senhor, o Deus do universo, nas coisas comuns do dia, nas coisas do cotidiano. Ainda muitos de nós temos uma visão distorcida de quem Deus é. Muitas pessoas pensam em um Deus de momento, que apareceu para você no início da sua conversão, com uma lista de regras para te entregar, para que você obedeça. Um Deus que te espera no final para ver se você foi competente o suficiente para obedecer às regras que Ele impõe. E de um Deus que às vezes aparece para nos salvar de momentos específicos de problema. Deus de momentos. O que nós temos aprendido e vivido nesse tempo é que o nosso Deus não é um Deus de momento. O nosso Deus é um Deus conosco. Ele é um Deus da caminhada. Ele é um Deus do processo. Ele é um Deus que ama caminhar e ama compartilhar o comum com os seus filhos. E nós precisamos, irmãos, entender essa realidade. Que o nosso Deus, Ele não é um Deus distante, não é um Deus indiferente aos nossos problemas do cotidiano, a nossa vida do cotidiano, mas é um Deus que quer se revelar e quer estar com os seus filhos, se relacionando nestas coisas que para nós às vezes são coisas corriqueiras. Ele quer se revelar no nosso dia, porque Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus da caminhada. Amém? E hoje eu gostaria de trazer uma palavra que fala um pouco sobre essa prática do cotidiano, que fala um pouquinho da prática da vida cristã dentro dessa vida ordinária, como Felipe disse, essa vida comum, essa vida cotidiana de cada um de nós. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que vai ser dito, que você realmente esteja disposto, com seu coração disposto a ouvir o que o Senhor quer repartir nessa sala. O Senhor quer trazer uma palavra ao seu coração. Ele quer realmente mudar as nossas atitudes. Ele quer realmente transformar a nossa forma de pensar a respeito de muitas coisas. Então abra o seu coração aqui, nesta noite, para receber aquilo que Deus tem para compartilhar. O tema da mensagem é o princípio que rege a liberdade. O princípio que rege a liberdade. Vamos orar em nome de Jesus. Pode ficar sentado no seu lugar, curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra. Agradecemos ao Senhor por esse privilégio, Deus, de poder aqui, nesse lugar, abrirmos as sagradas escrituras, Deus, e poder falar livremente a respeito dela. Poder, Deus, contemplar nessas sagradas linhas algo que foi, Deus, pensado por uma mente, Deus, que excede qualquer mente humana. Algo que realmente foi pensado, Deus, para transformar, para mudar, para, Deus, vivificar aqueles que estão mortos. Então a sua palavra, Deus, ela vem realmente para lesionar os nossos corações nesse tempo. Que ela sirva nessa noite, Deus, para mudar aquilo que existe no nosso coração a esse respeito. Que esta mensagem alcance os corações, Deus. E que aquilo que eu não conseguir transmitir aos meus irmãos, que o Espírito Santo faça. Que, Deus, as minhas limitações não sejam impeditivo para aquilo que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar. Mas que o Senhor construa esta palavra dentro de nós, para que possamos colocá-la em prática. Espírito de revelação nesse lugar e de sabedoria, para contemplar as verdades que o Senhor quer transmitir aqui. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, todos nós temos com bastante clareza em nossa mente que há certas coisas na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, que são absolutamente claras e inequívocas, certas ou erradas. Todos nós temos com muita clareza dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, que existem coisas na nossa vida cristã que são absolutamente claras para nós e inequívocas. Por exemplo, em qualquer época ou lugar, amar o próximo é uma coisa certa, sim ou não? Em qualquer tempo ou em qualquer época, amar outra pessoa é algo bom, é algo certo. Mas há também coisas que são essencialmente erradas. Adulterar, assassinar, odiar, são práticas, são atos completamente reprováveis em todas as épocas e lugares, certo? Então existem dentro da nossa mente estas verdades muito bem claras e inequívocas para todos nós. Porém, há determinadas coisas que a igreja ela fica imaginando. É certo? É errado? Pode fazer? Não pode fazer? Deveríamos fazer? Não devemos fazer? Existem dúvidas que rondam a nossa mente, a nossa comunidade e as comunidades cristãs a respeito de coisas que não estão bem definidas e não são determinadas. Por exemplo, irmãos, eu vou dar exemplos práticos, não é para ofender ninguém, não é para apontar o dedo para ninguém, mas são verdades do nosso cotidiano, são verdades práticas do nosso cotidiano, e eu me propus a fazer isso. Por exemplo, um crente, ele pode jogar na loteria esportiva, um crente, ele pode jogar na Mega Sena, um crente, ele pode participar de jogos de azar, um crente pode jogar no jogo do bicho, um crente, ele pode beber ou fumar, um crente, ele pode ter gato de água, de luz, de internet, ou de telefone, ou de qualquer outra coisa. Um crente, ele pode participar de shows, entre aspas, seculares. São questões, são perguntas que não estão tão claras na mente da maioria das pessoas. Concordam? Concordam, irmãos? Não existe uma clareza. Irmãos dizem, é sim. Outros irmãos falam assim, não. Outros falam sim, outros não. Não existe uma clareza a respeito de determinadas coisas que nós vivemos dentro do nosso cotidiano. E eu queria ler hoje o texto com vocês de 1 Coríntios capítulo 8. Queria que vocês lessem comigo. 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos ler aqui na NVT. 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13. Prestem atenção no texto. Quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo, e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e a sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos
e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir a você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra o próprio Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Irmãos, na igreja de Corinto, o problema não era ir à praia com biquíni ou com sunga. O problema da igreja de Corinto não era jogos de azar, não era beber ou fumar. Esses não eram o problema da igreja de Corinto. Contudo, a igreja de Corinto, ela enfrentava um outro problema que nós acabamos de ler. Qual era? Os crentes podiam comer carne sacrificada aos ídolos. Esta era a dúvida que tinha no coração dos crentes naquela época, na cidade de Corinto. Para nós, hoje, no século 21, não há nenhum problema de comer carne, a não ser que você não possa. Um churrasco é bom demais. Concordam? Sim ou não? Sim. É bom, um churrasco é uma coisa magnífica. Então, para nós comer carne hoje não é problema nenhum. Na verdade, a carne, comer carne, não vai pesar a nossa consciência, mas vai pesar o nosso bolso, porque está caro demais. Não é verdade? Então, os problemas que afligiam a igreja de Corinto eram diferentes dos nossos, certo? Os problemas que afligiam a igreja de Corinto eram completamente diferentes dos nossos problemas. Mas o princípio para resolvê-los é absolutamente igual. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Os problemas, as dúvidas de comer ou não comer carne sacrificada a ídolos, eram problemas de lá, daquela época, daqueles irmãos. Hoje nós temos outras dúvidas que eu acabei de falar para vocês e enumerar algumas, que são do nosso tempo, da nossa época. Os problemas então se diferem, mas a maneira de resolvê-los são as mesmas. O problema dos ídolos na cidade de Corinto, eu preciso contextualizar um pouco para vocês. Não era uma questão tão simples. A cidade toda estava infestada de ídolos. A religião oficial daquele povo, daquela cidade, era a idolatria. Para cada casa, para cada pórtico, para cada lugar público que você olhasse, havia um poste com um ídolo em cima. Havia uma divindade e um altar. Havia um templo para Afrodite, no ponto mais alto da cidade de Corinto, onde os ídolos se proliferavam. Ou seja, era uma realidade terrível de idolatria, muitos ídolos, muitos deuses, uma realidade terrível. E os crentes convertidos em Corinto, eles eram egressos desta idolatria. Eles vieram desse contexto de idolatria. Eles foram convertidos a Jesus através da mensagem do Evangelho, e eles vieram desse contexto de idolatria. Eles antes eram adoradores de ídolos. Então surgia na mente e no coração desses homens e mulheres uma dúvida: podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? É pecado fazer isso? A pergunta deles, parafraseando, colocando ao meu modo de ver, é assim: comer carne sacrificada aos ídolos é a mesma coisa que adorar um ídolo? Essa era a dúvida daqueles irmãos. E a resposta que Paulo dá nesse texto que nós acabamos de ler, ela lança luz ao assunto que eu quero tratar sobre a liberdade cristã.
sobre o princípio que rege a liberdade que nós temos hoje em Cristo. As verdades que Paulo traz, que Deus traz através de Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 8, um texto que nós acabamos de ler, lança luz àquilo que Deus quer compartilhar conosco. Paulo diz que comer carne é um assunto amoral. O que é ser amoral? É moralmente neutro. Não é ser nem moralmente certo e nem imoral. Comer carne era um assunto amoral, era um assunto comum. Não era nem virtuoso e nem pecaminoso. E ele esclarece isso no versículo 8, capítulo 8, versículo 8 de 1 Coríntios. Ele diz assim: não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, certo? Não perdemos nada se comemos, se não comemos, e se comemos nada nós ganhamos. Então o assunto para Paulo era um assunto, o comer carne era um assunto amoral. Você não se torna mais espiritual ou menos espiritual por comer carne ou deixar de comer. Você não se torna mais espiritual ou menos espiritual se você jogar na Mega Sena. Você não se torna mais espiritual ou menos espiritual por fazer algo que você tem conhecimento. Paulo está dizendo que o ato de comer carne não era moral, como amar o próximo, nem imoral, como cometer adultério. Era um assunto simples, do cotidiano. Porém, vocês acham que ia ficar fácil assim? Porém, dependendo de certas circunstâncias, comer carne poderia se tornar imoral. E aqui estão alguns aspectos, nós vamos dizer algumas coisas aqui, que são desenvolvidas através do texto, para nós entendermos isso um pouco melhor. Qual que era o problema dos irmãos de Corinto? Carne sacrificada, versículo 1 e 2. Vamos a alguns pontos. Toda a população de Corinto praticava idolatria, exceto a pequena colônia judaica, convertida a Jesus. A adoração aos ídolos estava no sangue dos coríntios. Como eu disse, eles viviam uma prática exacerbada de idolatria. E somente os membros da colônia judaica convertidos a Jesus, que faziam parte da sinagoga, não estavam comprometidos com a idolatria de Corinto. Ponto. Os convertidos entendiam que a idolatria violava o primeiro mandamento da lei de Deus. Abra para mim, por favor, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Qual é o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses além de mim. Eles entendiam que comer carne sacrificada violava a lei de Deus. De Êxodo capítulo 20, versículo 3. Os crentes da igreja de Corinto vieram do paganismo, como eu acabei de dizer, da idolatria, e se converteram ao evangelho. E alguns deles estavam com a teologia, com o conhecimento muito claro acerca de um ídolo. Os convertidos da igreja de Corinto, eles tinham uma clareza muito grande de que era um ídolo, o que era um ídolo. E era simplesmente para eles um barro, uma pedra, um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, e nada além disso. É o que o texto diz. O conhecimento deles, a teologia deles estava correta, mas alguns aspectos sociais da idolatria traziam sérios problemas, sérias discussões, e nem sempre era fácil separar questões da vida religiosa ou de questões sociais ou culturais. Havia 3 lugares onde você poderia comer carne sacrificada naquela época. 3 lugares. Primeiro, o próprio templo dos ídolos. Versículo 10 do capítulo 8. Os membros da igreja de Corinto haviam sido convertidos,
Mas quando alguém é convertido, nós já entendemos isso aqui, ele não rompe os relacionamentos com pessoas que ainda continuam não convertidas. Deus já nos falou isso. Paulo já havia ensinado a eles que ser crente não é viver em um gueto, que ser crente não era entrar em uma incubadora, em uma estufa espiritual e cortar todos os vínculos de amizade com pagãos. Paulo já havia falado isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Nós não estamos em uma estufa, nós somos o sal da terra, lembram? O sal, para fazer efeito, ele precisava fazer o quê? Esfregar no objeto que ele iria salgar, que ele iria conservar. Então, irmãos, no templo desses ídolos, haviam muitas festas pagãs, e obviamente os crentes eram convidados a participar, e muitos deles participavam, e ali se sacrificavam carne aos ídolos. Certamente Paulo está dizendo uma coisa muito importante aos crentes, que eles não deveriam comer carne sacrificada aos ídolos nos templos dos ídolos. Comer carne é lícito, mas comer carne em um templo de ídolo não convém, é o que Paulo está falando no texto. Então ele dá uma ordem. Se vocês estão num templo onde há sacrifícios, e esta carne é uma carne sacrificada a um ídolo, não comam. Não é lícito. Segundo lugar, a casa de amigos idólatras. Eu preciso explicar isso para que vocês entendam. Algumas pessoas que participavam dos sacrifícios no templo traziam a carne para uma outra festa na sua casa e convidavam as pessoas, os amigos, para comer. Então a festa, ela não transcorria na frente de um ídolo, mas a carne que era servida na casa era a mesma carne que era oferecida ao ídolo lá no templo. O que o crente deveria fazer nesse caso? Comer ou não comer? Paulo orienta que se o crente viesse a saber que a carne havia sido sacrificada, não deveria comer. Porém, se não soubesse, não havia problema em comer. É o que o texto diz. E o último lugar, as carnes sacrificadas aos ídolos, eles encontravam, nós não. Eles encontravam nos mercados públicos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Diz assim: vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência. É o que está escrito. Então, tanto os sacerdotes quanto os adoradores costumavam vender o que sobrava da carne por um preço menor, e a carne era absolutamente de uma qualidade melhor, porque o animal que era sacrificado era um animal perfeito e puro, ou seja, era a melhor carne para se consumir, e o preço ainda era mais baixo. Então comprava-se uma carne saborosa, uma carne boa, de menor qualidade, por um baixo preço. Como que nós vamos resolver isso agora? Come ou não come? Compra ou não compra? Vamos ver o que Paulo orienta. De dois grupos que tinham nesse tempo, que Paulo fala aqui, a igreja formou dois grupos opostos. Que grupos são esses? Havia os abstinentes e os legalistas, que Paulo vai chamar de fracos ou consciência fraca. Eram aquelas pessoas que Paulo identifica como os de consciência mais fraca e que diziam: nós não podemos comer carne em hipótese nenhuma, pois corremos o grave risco de comer carne sacrificada aos ídolos. E para não correr esse risco, esse grupo de pessoas decidiram cortar a carne do seu cardápio e se tornaram vegetarianos, para não cair no perigo de comer carne sacrificada a ídolos. Esse era um grupo, os abstinentes e os legalistas, ou os de consciência fraca. E havia os permissivos e libertinos, que Paulo chama de consciência forte. Eles diziam: não,
Um ídolo não é nada. Um ídolo é só um pedaço de madeira, é só um pedaço de gesso, é só um pedaço de barro. Não passa de um pedaço de qualquer objeto sequer. Não tem valor nenhum. Vamos comer carne para valer. Podem comer tudo que vocês encontrarem pela frente. Comem tudo, não rejeitem nada. Era um outro grupo. Com isso, o que aconteceu naquele tempo? Algo que ocorre, infelizmente, hoje, e de forma muito forte: divisão. Homens que não comam nem um pedacinho de carne, nada. E homens que falam, coma tudo. Tudo que pintar na sua frente, você compra e come. Havia uma divisão no meio da igreja. A imaturidade desse povo levou a igreja à divisão, a se dividir em dois grupos. Um achando que podia comer carne de nenhuma forma, que não poderia comer nada de carne, e outros achando que poderia comer a qualquer custo, de qualquer forma, a qualquer circunstância. E a igreja sofreu esse abalo da quebra da comunhão. Aí nós chegamos, irmãos, na encruzilhada, entendendo esse contexto todo que eu disse para vocês e trazendo isso para a nossa realidade. Existem coisas hoje que dividem o povo de Deus. Concordam? Existem coisas a respeito de alguns assuntos que dividem a igreja. Os a favor e os contras. Sempre tem, concordam? Hã? Ah, sempre tem. Os que falam assim, isso aí é pecado. Lepo. Esse não dá. Vou tirar a pressão aqui, usando o linguajar do Tião. Não. Agora outros, isso aí, pelo amor de Deus. Compra e come. Come, 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 come. Não tem problema nenhum. Divisão. Eu jogo na Mega Sena, diz um irmão. Eu não. E outro irmão é completamente avesso a isso. Aí o irmão fala assim, olha, quando eu ganhar, você vai ver. Se eu acertar uma quininha aí, você vai ver o que vai dar, né? São assuntos polêmicos que dividem a igreja. Mas existe um princípio que Paulo estabeleceu aqui, que precisa reger a questão da liberdade que nós temos, de decidir ou não. E é isso que eu gostaria de falar. O princípio que rege a nossa liberdade é o amor. E esse princípio é mais elevado. O amor deve controlar o conhecimento. Paulo elogia o conhecimento dos cristãos fortes, de consciência forte, que eles não tinham problema de comer carne sacrificada aos ídolos. Ele fala isso no versículo 4 do capítulo 8. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo não vale nada. Nesse mundo que há somente um Deus, ou seja, podem comer à vontade, não tem problema. Paulo elogia a teologia, o conhecimento desses irmãos. Mas o conhecimento estava certo. Há somente um Deus. Correto, corretíssimo. Mas o problema desses irmãos era a associação do conhecimento com a prática. A teologia estava certa, mas o problema é que esses irmãos não estavam associando corretamente o seu conhecimento com uma atitude certa. Eles não estavam regendo esse conhecimento pelo amor. E por isso que Paulo escreve no versículo 1 do capítulo 8. Quanto à pergunta sobre coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho e o amor fortalece. Os crentes de Corinto
Eles tinham uma vaidade muito grande devido ao seu vasto conhecimento. Paulo já havia os elogiado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, depois vocês leem. Os crentes de Corinto, eles tinham uma forte tendência para a vaidade, para o orgulho e para a altivez. E eles estavam cheios como um balão inflado. Então Paulo os exorta, dizendo que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo entende que o amor, o ágape, ele precisa controlar o conhecimento, a gnosis, a teologia que você tem a respeito de alguma coisa. O amor precisa ser o fiel da balança, ele precisa reger todas as outras coisas. Porque o conhecimento sem amor não traz edificação, mas traz tropeço. Sem amor é muito fácil, irmãos, nós pecarmos contra os nossos irmãos. É muito fácil, sem amor, é muito fácil nós pecarmos um contra o outro. E de que maneira nós corremos esse risco de pecar contra os nossos irmãos? Paulo responde no versículo 12, do capítulo 8. Ele diz assim: e quando vocês pecam contra outros irmãos, preste atenção, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, vocês pecam contra Cristo. Como, irmãos? De que maneira nós corremos esse risco de pecar contra alguém? Incentivando alguém a fazer o que eles consideram errado, por influência. Golpeando, algumas versões vão falar golpeando a consciência. É quando nós, com todo o nosso conhecimento intelectual sobre determinado assunto, com as nossas atitudes e com nossas palavras, nós incentivamos as pessoas a tomarem atitudes que, por enquanto, elas pensam que é errado. E a Bíblia é séria quando ela fala que quando nós pecamos desse jeito, nós não pecamos contra os nossos irmãos, nós pecamos contra o próprio Cristo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, definitivamente, nós não somos uma ilha. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações afetam as pessoas que estão do nosso lado. O que eu faço publicamente, o que eu faço no meu secreto, dentro do meu quarto, todas as minhas atitudes, todas as minhas palavras, as consequências disso não saem e não recai sobre nós somente, mas recai sobre a nossa família, os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não somos uma ilha, nós vivemos em comunidade, por isso as nossas atitudes nunca são neutras, nunca são neutras. Você dizer um sim para alguma coisa que é fraudulenta, nunca, a sua atitude nunca será neutra. Ela acarretará, obrigado, em consequências graves para o irmão que está do seu lado. E podem crer nisso, irmãos. Podem acreditar nisso. As coisas que você assiste no fundinho do escurinho do seu quarto, elas têm consequências para o coletivo, para a sua família, para a sua igreja, para as pessoas que te circulam, para as pessoas que estão ao seu redor. Nós não somos uma ilha, as nossas atitudes não são neutras. Então a nossa conduta, ela deve ser regida pelo amor e não pelas nossas opiniões. A nossa conduta não pode ser regida apenas por nossas opiniões. A minha opinião sobre esse assunto é essa: faço, pronto e acabou. Não é assim que funciona, não é isso que Deus tem nos ensinado. Nós precisamos levar em conta as pessoas que estão perto de nós. Então a nossa ética cristã, a nossa liberdade, ela é governada pelo amor e não apenas pelo conhecimento.
Porque nem todos da comunidade têm o mesmo conhecimento e a mesma consciência. Irmãos, eu quero dar o meu exemplo. Quem está perto de mim, quem me conhece próximo, sabe que eu sou e gosto muito de tatuagem. Eu acho legal, eu acho que combina. Tenho algumas. Quem me conhece sabe disso. Que se eu pudesse, irmãos, eu já falei isso, não quero escandalizar vocês, mas se eu pudesse, eu teria tatuagem do pescoço para baixo. Até aqui, ó. Quem me conhece sabe. Mas por que eu não faço? Irmãos, eu rodei a Bíblia inteira procurando alguma coisa para endossar aquilo que eu gostava. Para dizer assim, olha, a Bíblia não fala nada sobre tatuagem, dê licença, eu vou fazer as minhas tatuagens para frente. E eu não achei uma ordem na Bíblia que fala para você não fazer tatuagem. Eu não encontrei nenhum texto dizendo que eu não poderia fazer. E por que eu não faço? Porque o que rege a minha liberdade não é o que eu conheço sobre a tatuagem, ou não que a minha opinião sobre a tatuagem. O que rege a minha liberdade é o amor. Foi o que Deus me disse. Aquilo que é certo para mim pode ser errado para o outro. O que para mim não é tropeço, para o seu irmão pode ser um escândalo. O que para mim não escandaliza, pode escandalizar o meu irmão. O que tem regido a sua liberdade? O que rege a sua liberdade? É a sua opinião? É o seu conhecimento sobre esse assunto? A liberdade cristã é regida não só pelo conhecimento que você tem, mas pelo amor que você nutre pelo seu irmão. Se a sua atitude provoca e escandaliza o seu irmão, você está pecando contra ele, incentivando-o a fazer algo que eles consideram errado. Então, o princípio que Paulo fala, que é o princípio que ele segue, ele deixa claro no versículo 13, sobre esse aspecto de Corinto. E ele diz, portanto, se aquilo que eu como faz ao irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Irmãos, é preciso abrir mão do seu direito. É preciso abrir mão da sua opinião, porque a vida do irmão é mais importante do que o seu direito. A vida do seu irmão é mais importante do que a sua opinião. Então, irmãos, se você não sabe, os jogos de azar têm destruído famílias ao longo do tempo. Pessoas que vendem casa, pessoas que vendem carro, pessoas que vendem tudo, que perdem tudo. Aí um irmão vai, porque a Bíblia não diz nada, e vou lá na fila da lotérica para ver. Irmãos, me desculpa. Não pode ser assim. O que rege a sua liberdade? O irmão é mais importante do que a sua opinião ou não? E o que eu disse no início, eu não quero aqui, irmãos, expor vocês, mas ouçam o Espírito, por favor, porque ele é doce. A voz dele, ela vem como um ensinamento, e é doce a voz do Espírito. Então ouçam, por favor. Irmãos vão na casa um do outro, gato de antena, gato de luz, gato de água, gato de internet, gato. Não, irmãos, não pode. Se vocês sabem, irmãos, que isso é fraudar, é roubar. Como? Não podem. O que rege a sua liberdade, o que rege a sua vida,
É a sua opinião, a verdade que Deus estabelece sobre a sua noiva. Então o princípio que Paulo está ensinando é que o amor ao irmão deve reger a liberdade. Para as pessoas mais fracas, a carne sacrificada aos ídolos era contaminada. E comê-la então era pecado. E ele diz no versículo 7, no entanto, nem todos sabem que o ídolo não é nada. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos de verdade, de modo que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e a sua consciência fraca é contaminada. Então Paulo conclui, dizendo que ele se identifica com esse grupo mais forte, que olha, não é o que eu como que vai alterar alguma coisa no coração de Deus. Não é o que eu como, não é o que eu bebo, não é o que eu faço. Deus me ama. Ele entende isso. Mas ele está disposto a abrir mão do seu privilégio de comer carne para não escandalizar irmãos fracos. A pergunta é, você, eu, Adriano, estamos nesta posição de abrir mão dos nossos direitos para que o nosso irmão não peque? Nós estamos, irmãos, dispostos a abrir mão do nosso privilégio, do nosso recurso, do nosso direito, para que irmãos fracos não pequem. O crente maduro não é regido pelos seus direitos, mas pelo amor. Um cristão maduro, consciente, ele não é regido pela sua opinião e pelos seus conhecimentos vastos, como a igreja de Corinto, mas pelo amor. E Paulo mostra que o problema desse grupo, que tem um conhecimento muito elevado, era um conhecimento sem amor. O crente maduro, um cristão consciente e maduro, que tem conhecimento, ele é regido pelo amor e ele precisa ajudar aqueles que são mais fracos. O Senhor compartilhou comigo um texto aqui na oração coletiva, de sábado, 5 horas da manhã, Judas capítulo 1, versículo 22. Tenham compaixão daqueles que ainda têm dúvida, daqueles que vacilam na fé. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Saibam que as suas atitudes podem pesar a caminhada do seu irmão, podem fazer o seu irmão pecar. Irmãos, como eu disse, são coisas sérias, e não são coisas de brincadeira, irmãos. Todos nós aqui, talvez a maioria, já lidou com pessoas que têm problema com alcoolismo, que vivem lutando dia após dia, para viver livre do álcool. E é triste ver irmãos, nessa situação. Nós temos, na nossa família, nós temos pessoas dessa forma. É triste ver pessoas se entregando ao álcool. Aí um cristão, um irmão, está com a geladeira tomada de bebida. Não pode, irmãos. Não pode. Entendem, irmãos, por que não pode? Não é simplesmente porque a tradição diz que não pode. Não é dizer simplesmente porque meu pai me ensinou que não pode. Não é dizer simplesmente que não pode porque o pastor diz que não pode. Leia as Sagradas Escrituras. O que rege a sua liberdade é a sua opinião ou é a verdade que Deus estabelece? O que rege a sua opinião? O que rege a sua liberdade? Entenda uma coisa, irmãos, nenhum cristão, prestem atenção, nenhum cristão tem liberdade de assegurar os seus direitos, se isso significar dano a outras pessoas. Nenhum cristão tem liberdade de assegurar os seus direitos, se isso significar dano a outras pessoas. E eu digo sobre coisas corriqueiras da vida. Eu não estou falando, irmãos, que vem um ladrão na sua casa e rouba o seu carro e você diz assim, roubou. Tem que ter compaixão do ladrão, ele está precisando de andar de carro. Ninguém está falando isso.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, do 1 ao 6, que as autoridades são servas de Deus para beneficiarem as pessoas que fazem bem e punirem as pessoas que fazem mal. Então você tem que ir na polícia, fazer o boletim de ocorrência, acionar o seguro. Agora, irmãos, existem coisas da nossa vida, coisas do cotidiano, como eu estou acabando de dizer, decisões que nós tomamos todos os dias que nós não pensamos, que nós simplesmente ignoramos, e não pode ser assim. Alguns argumentos usados por Paulo, do versículo 9 até o versículo 13, sobre a liberdade cristã, nos ensina alguns princípios. Preste atenção. A liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para cristãos mais fracos. Versículo 10. 2. Devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pela qual Cristo morreu. Versículo 11. Isso é sério, não é? Nós devemos olhar para o outro irmão, não como alguém que não faz parte da sua vida, que você encontra aqui só nos domingos e às vezes. Não. Você precisa olhar para ele, irmão, como um irmão a qual Cristo morreu. Esse irmão é muito valioso. E Cristo morreu por ele. 3. Quando pecamos contra um irmão, ferindo a sua consciência fraca, nós estamos na realidade pecando contra quem? Cristo. E é fácil ignorar a presença real de Jesus no nosso irmão. Não é? Não é fácil enxergar Jesus no nosso irmão. Por isso a gente briga tanto. Por isso a gente discorda tanto. Por isso a gente ainda tem umas rusgas, umas rixas inexplicáveis, porque é difícil olhar e ver, Senhor, o que o Senhor vê a respeito dessa pessoa. Agora, quando a gente fere a consciência de alguém, quando a gente realmente incentiva com as nossas atitudes alguém a fazer algo que ela acha errado, nós não estamos pecando contra a pessoa, nós estamos pecando contra o próprio Cristo, e nós devemos nos arrepender por isso. 4. Fazer coisas duvidosas apenas por exibicionismo nunca é uma demonstração de uma verdadeira liberdade cristã. Muitas pessoas falam assim: eu sou livre em Jesus, vou fazer tudo. Vai para ver. Vai ver o que vai acontecer. Tem gente que gosta de se exibir, e porque Cristo te tornou livre, eu posso viver da minha própria maneira e da minha própria forma, com as minhas próprias opiniões. Não é isso. Existem critérios, existem padrões, e esses padrões não são estabelecidos por mim e pelos pastores dessa casa. Os padrões são estabelecidos pelo próprio Cristo, relatado nas suas sagradas Escrituras. Não sou eu que digo, irmãos, que é pecado você jogar na loteria. Não sou eu que digo que é pecado você encher a sua casa de bebida alcoólica. Não sou eu que digo que é pecado você ter gato de A, de B, de C e de D. Não sou eu que digo que você frequentar algumas festas que aparentemente não são festas para você estar, é pecado. A própria Bíblia diz, porque você fere incentivando outros a fazer. Isso é sério. E esta verdade precisa ser consolidada dentro do nosso coração. Você e eu não somos uma ilha. As nossas atitudes não são atitudes neutras. As nossas atitudes acarretam em consequências boas e ruins. Então, se comer carne vai escandalizar meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Se jogar na loteria vai escandalizar o meu irmão, nunca mais eu vou jogar na loteria. Se ter gato na televisão vai escandalizar o meu irmão, eu vou destruir isso e vou começar a assinar uma TV. Ah, mas é 4 vezes o valor. Deus vai te dar condição. Deus vai te dar condição. Então,
se em outras coisas, se eu ir em um show de uma pessoa e tal, aquela coisa toda, nossa, mas a música é uma arte, Deus criou a arte, ótimo, irmão, mas isso escandaliza outro irmão, então você fica na sua casa. Uai, não sou eu que digo, irmãos, é a própria Bíblia que diz. Então eu não posso fazer nada. Pode, irmãos, pode sim. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Aí fechou. Porque a minha vontade precisa ser a vontade de Deus, não a minha vontade só. Porque é muito lindo eu estar sobre a liberdade da cruz, que Cristo me deu através da cruz, e viver a minha vida como se nada tivesse acontecido. Isso, irmãos, não existe. Não existe, porque você é sal e você salga. O sal, ele tem poder para salgar. Um sal que não salga, ele não serve nem para esterco. Foi o que nós dissemos aqui na última palavra. Então, se você come carne e escandaliza o irmão, vira vegetariano. Graças a Deus, comer carne não escandaliza. Certo, irmãos? Existe alguém aqui escandalizado por comer uma carninha? Baixa a mão. Pelo amor de Deus. Porque se uma pessoa falar assim, para todo mundo aqui, ninguém vai comer carne. Irmãos, se tomar uma bebida escandaliza, eu vou tirar do meu cardápio e vou tomar um suco natural de laranja. Esse é o princípio que Paulo está ensinando. E ele arremata isso em Romanos capítulo 5. Vamos ler. Romanos capítulo 15, do 1 e 2. Por favor, abra para mim, Samira. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar o próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Concluindo, para encerrar, Paulo nos dá um princípio que precisa reger a nossa vida. Amém? Qual é o princípio? Qual? O amor. Ele precisa reger, ele precisa governar o conhecimento. Agora Paulo ainda dá, irmãos, é incrível, mas uma lei, vou chamar de lei áurea, um princípio elevado, porque tem a ver com Deus, que nos faz andar e ser conduzidos com segurança pelos caminhos da liberdade. É algo que Deus quer ensinar para nós nesse tempo. Prestem atenção. Deus quer nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Abra para mim. 1 Coríntios capítulo 10. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, outra coisa, façam para a glória de Deus. Ou seja, qualquer coisa que eu vou fazer, pare e pense. É porque eu gosto? É porque me faz bem? É porque alegra o meu dia? É porque me desestressa? É porque me dá prazer? É porque é meu hobby? A pergunta que precisa reger a vida da igreja nesse tempo: é para a glória de Deus? Faça essa pergunta quando você tem dúvida. O que eu estou fazendo é errado? Faça essa pergunta: é para a glória de Deus? Se o que eu faço é para a glória de Deus, continue, irmão. Quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa, faça para a glória de Deus. Agora, se não é para a glória de Deus, podem tirar o cavalinho da chuva. É para a nossa própria vontade. Então, irmãos, isso é uma ferramenta incrível. Quando eu estou na minha solitude da minha casa, sobra uns dinheirinhos no meu bolso, eu tenho vontade de fazer uma fé. É para a glória de Deus, Senhor? É para a sua glória? Aí vai vir os irmãos e falar assim: porque se eu ganhar eu vou dar o dízimo. É para a glória de Deus.
Se eu ganhar um carro, eu vou dar carona para os irmãos da igreja. Nem na igreja volta mais. Nós somos terríveis sem Jesus. Nós somos terríveis sem o Espírito. Nós somos egoístas. É o Senhor que nos equilibra. É a presença do Espírito em mim que me aponta Cristo e fala: copia suas atitudes. É isso, irmãos. Não é perder. É voluntariamente entregar por causa dele. Não é tomar prejuízo. Sabe, irmãos? Não é ter uma vida regrada. Que a gente tem uma crítica, as pessoas têm uma crítica para a igreja. Falam assim: vocês não fazem nada. Ah, fazemos. Fazemos. Fazemos para a glória de Deus. Nós não queremos ser reconhecidos. Importa que Ele seja reconhecido. Nós não queremos que as pessoas olhem para nós com um olhar diferente. Nós não queremos ser valorizados. Que Ele seja valorizado. Que Ele receba a glória. Que Cristo receba a glória através da unidade da igreja. E de entender, irmãos, que nós somos irmãos. E o que rege o nosso comportamento a partir de hoje, em nome de Jesus, é o amor. Então que estas dúvidas que dividem a igreja sejam eliminadas do nosso meio. Que agora, irmãos, haja briga, sabe? Não, irmão, não vou fazer não, mas para fazer, não vou fazer não, não para fazer não vou fazer não, que haja essa briga. Que haja essa discussão saudável, sabe? Fala assim: irmão, eu não vou fazer mais. Porque eu sei que para você é difícil. Aleluia. Eu sei que você luta contra isso durante muitos anos. E eu decidi em Cristo não fazer porque eu te amo. Porque eu entendo a palavra de Deus e as verdades que Ele tem para esse tempo. Eu decidi, irmãos, voluntariamente, como Cristo, a não fazer a minha vontade. Nós decidimos a não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. É difícil, irmãos? É muito. Sabe por quê? Nós somos uma geração do direito. É o meu direito. É a minha vontade. É o meu prazer. Não. O que rege é o amor. Então, às vezes, você não vai receber o aumento, o seu irmão vai. Na empresa. Pode ter certeza que ele está precisando mais do que você. Deus é perfeito. Ele é o Deus do cotidiano, lembra? Ele não vai nos desamparar. Mas nós não podemos mais flertar com a mentira. Flertar com coisas que nos levam ao pecado. Flertar com coisas que levam o nosso irmão a pecar. Irmãos, essa palavra, ela não é uma palavra para apontar o dedo para vocês sobre as coisas que você precisa alinhar no seu dia. E para te condenar. Mas é algo que você precisa aprender e praticar. É algo que nós precisamos aprender e praticar. É algo que nós precisamos viver na nossa essência. Então eu estou acostumado a sempre ir nas festas da cidade, porque eu vou evangelizar lá. Sei. Você vai sozinho. Sei. Você parou de ir, irmão, por quê? Porque eu decidi em Cristo que eu não vou fazer por amor das outras pessoas, que saem de casa escondidos do Pai, que pulam a janela de casa para fugir para festas assim, e que deixam os pais desesperados porque não encontram os seus filhos. Eu decidi como cristão não ser pedra de tropeço para o outro irmão. Que esta seja a nossa oração, irmãos. Que essa seja a nossa conduta a partir de agora, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos e por mim, para que esta palavra não nos deixe na zona de conforto,
Que esta palavra não nos deixe na comodidade das nossas próprias vaidades, mas que ela nos movimente em direção àquilo que o Senhor quer e deseja nesse tempo. Que seja uma palavra que aponte a direção, porque Deus, a palavra do Senhor é luz. A palavra do Senhor, ela guia os meus passos. Ela guia os nossos passos. Então, Deus, que ela aponte uma direção para a qual nós precisamos ir. Uma geração, Deus, onde os direitos e as opiniões, elas estão muito latentes. Que haja um povo, nesta época, que abra mão da sua própria opinião, dos seus próprios prazeres, para fazer a vontade daqueles que o enviou, do nosso Rei Jesus. E nós sabemos as consequências disso, Pai. Porque se as minhas consequências erradas fazem irmãos pecar, as minhas atitudes em Cristo fazem o meu irmão conhecer mais quem o Senhor é. E é sobre isso que eu oro, Pai. Porque quando eu olho para Jesus e falo, eu não vou fazer determinada coisa, eu estou revelando o Cristo ao meu irmão. Eu estou apontando a direção para aqueles que precisam. Que esta seja, Deus, as atitudes que nos regem, o princípio que rege a sua igreja nesse tempo. Se for preciso, de eu nunca mais fazer algo que eu gosto, que assim seja feito, Deus, para quando nós nos encontrarmos naquele grande dia, o Senhor olhar nos nossos olhos e dizer: olha, eu me lembro daquela atitude, eu me lembro. Você talvez possa esquecer, mas eu me lembro. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor é um Deus galardoador que lembra e que vai lembrar dos atos de justiça que nós fazemos aqui na terra. Quando nós dizemos não para determinada coisa que é tão gostosa e tão boa para nós, em prol de alguém, o Senhor se lembrará naquele dia. E o nosso irmão estará do nosso lado, recebendo as boas-vindas para o reino eterno do Rei Jesus. Leve essa igreja, Deus, esta comunidade de fé à maturidade. Eu oro por isso em nome de Jesus. Nos leve à maturidade do Evangelho, à simplicidade de viver o Evangelho em sua prática. Nos ajude a caminhar com passos práticos, Deus. Nos ajude, Senhor, a viver de forma prática, de forma simples, demonstrando o seu Cristo através das suas atitudes. Coisas que eu, Deus, não fazia, ou coisas que eu fazia errado, que eu não faça mais. Que eu ceda o meu lugar. Que eu ceda o meu lugar na fila. Que eu dê prioridade aos mais velhos. Me ajuda a ser como o Senhor. Nas coisas pequenas. Porque o Senhor diz que aquele que for fiel no pouco, o muito será dado. Também será fiel no muito. Então, quando o Senhor entregar algo para essa comunidade, que haja realmente maturidade para receber. Que o amor governa sobre o conhecimento. Em nome de Jesus, nos faça humildes e mansos. O Senhor diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Que esta igreja espelhe o seu Cristo, através das suas atitudes,